Bom dia, meus irmãos da internet. Não dá para ouvir a resposta. E lá vem ele com o Sermão do Monte de novo. Não, hoje não. Faremos uma pequena pausa depois da oração. Amém? Senhor, nós te entregamos mais esse momento nas tuas mãos. Te agradecemos porque temos fôlego de vida, porque podemos usar, Senhor, o nosso fôlego para te louvar, para reconhecer quem o Senhor é e aquilo que o Senhor faz e tem feito por nós. Nós te agradecemos, Deus, por esse momento e pedimos que o Senhor fale a cada um dos corações aqui, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Então, eu vou fazer uma pausa no Sermão do Monte. Nós paramos nas bem-aventuranças, não é mesmo? Concluímos as 8 bem-aventuranças e tem muito chão pela frente ainda. Eu tenho compartilhado mensagens em séries já faz quase 3 anos, porque foram os 10 mandamentos e agora o Sermão do Monte, e como a gente não é toda semana, né, então leva tempo. Então nós teremos bastante tempo para continuar refletindo sobre o Sermão do Monte e para eu terminar de ler os livros que eu comprei sobre o Sermão do Monte, porque eu não terminei nenhum e eu comprei 4. Então aí a igreja também me dá um tempinho para correr atrás. Mas hoje não é por isso de verdade que eu não estou falando do Sermão do Monte, não é por conveniência, mas é por necessidade. Necessidade de compartilhar com vocês algo que Deus falou com o meu coração, né? Eu tive no DED, e acampamento de criança é sempre cansativo e ao mesmo tempo revigorante. Você volta com a cabeça melhor, mas com o corpo um pouco moído, né? Diz a Miriam, que é porque eu estou ficando velho. É irrefutável o seu argumento, minha irmã, é verdade. Pra vocês terem uma ideia, a propósito do velho, aqui fazer um parênteses, eu tentei dormir no carro a primeira noite. Calma, gente. Entre o colchonetezinho fininho no palco e no chão duro e o carro me pareceu uma ótima opção. Aí eu levantei o banco de trás, deitei todo o banco do carona e estava melhor que avião. Estava melhor que avião. Eu até deitei e falei assim, nossa, liguei para a Camila, né? Falei, pus aqui, liguei um pouquinho o ar-condicionado, depois desliguei, né? Que o carro não podia ficar ligado a noite inteira. Falei, olha, vai ficar bom. Deixei uma frestinha de vidro assim, para os mosquitos não entrarem. Falei, vou dormir bem. Acordei com o pé inchado, parecia que eu tinha bebido umas 2 garrafas de 51, sabe? E os irmãos sabem que um dos meus exames saiu que eu estou com gordura no fígado, né? Aí eu pensei, poxa, eu estou com o fígado gorduroso e o pé inchado, só falta beber, né? Eu estou com todos os sintomas sem ser pinguço. Então eu aviso formalmente a igreja, não vou fazer isso, não. Eu vou continuar abstêmio, como Wesley nos sugeriu, não é mesmo? Mas enfim, o fato é que começou assim já, né? E lá no DED eu recebi a notícia da passagem, né, da morte do seu Chinil, e também a gente estava orando pela Daniela. Ela morreu no mesmo dia, de complicações depois da quimioterapia, ela não resistiu. Então já fica aqui o agradecimento à igreja pelas orações e saber que Deus é soberano mesmo e que tem consolado a Cida, né? Que é a mãe dela, eu tenho estado em contato com ela. E isso me impactou também, né? Essas perdas me impactaram lá e mexeram na minha cabeça. Fiquei triste por não estar aqui, por não poder ir. A Camila estava ruim, né? Da barriga, né? Estava com uns problemas de saúde também. Aí eu lembrei da viagem que eu fiz o ano passado para o curso, que meu tio estava internado, e eu tive que ir com ele no hospital, né? Vocês se lembram disso, né? E aí, de novo, no DED, eu falei, poxa, tem coisas acontecendo no mundo real, porque a gente brinca, né, que acampamento é mundo de mentirinha, né? Que é tudo ótimo, todo mundo é legal, a gente louva a Deus o dia inteiro, né? Então, é tudo ótimo. Então, eu falei, nossa, no mundo real, o bicho está pegando e eu estou aqui, né? Em Imbura, ajudando, e perguntei para a Camila 10 vezes, esperando ela falar sim, né? Falei, Camila, você quer que eu vá aí? Né? Você precisa de mim? Não, você não tem o que fazer. Eu vou da sala para o banheiro, do banheiro para a sala. Desculpa, Camila, eu vou parar por aqui, tá? As intimidades. Enfim, mas ela estava com esse desconforto, ela falou, não tem muito o que fazer, já fui no hospital, não estou desidratada, é isso, né? Enfim, e eu falei, bom,
Então, minha desculpa para, né, para ficar tentando controlar as coisas foi por água abaixo logo no começo, né? E isso me fez pensar. O tema do DED era a armadura de Deus, né? Então a gente ensinou as crianças, na verdade a gente aprendeu junto com elas, né, que o cristão ele tem que se revestir da armadura de Deus para enfrentar o inimigo. E aí me veio um pensamento na cabeça. Uma coisa que tem sido objeto de conversas também minhas com a Camila há um tempo, é como a igreja tem se comportado em relação ao mundo. Eu tenho notado que a igreja cada vez mais tem acolhido estratégias e sabedorias do mundo para fazer a missão de Jesus, né? A gente tem coaches cristãos, né? Sobe a montanha, se perde às vezes, pede para o bombeiro ir lá socorrer, né? Entre outros tantos, né, exemplos que a gente tem vários coaches aí que misturam um pouco de prosperidade com gestão financeira, investimento e Jesus, tudo na mesma cesta, né? Bancada de congressistas em qualquer casa legislativa que se diz bancada da Bíblia, né, que defende os valores da família e busca proteger a igreja, vamos dizer assim, né, da sociedade, culto com iluminação e som cuidadosamente planejado para que você fique emocionado e emocionada, estratégias de psicologia, né, de envolvimento mesmo, né, do seu intelecto e das suas emoções, para, enfim, para que as pessoas lá estejam mais abertas, né, à mensagem que se ouve. Jatinho de Jesus, né, porque a gente tem muito jatinho, TV a cabo de Cristo, né, assine essa TV, que essa aqui não tem canal ruim, TVs, né, igrejas que compram redes de TV para, supostamente, né, eu digo supostamente porque há controvérsia, né, para espalhar a mensagem de Deus, enfim. Então, cada vez mais a gente vê que a igreja tem se infiltrado e acolhido essas estratégias para pregar o evangelho. Você pergunta para uma pessoa que está promovendo esse tipo de estratégia ou que acredita nesse tipo de estratégia, ela vai te dizer, Deus é criativo, Deus é dono de todas as coisas, inclusive do intelecto daqueles coaches que inventaram certas modas. Deus é dono dos jatinhos, tudo é de Deus, meu é ouro e a prata, não é? Vão citar até a Bíblia, para dizer que se Deus é criativo, é dono de todas as coisas, e tudo lhe pertence, então a igreja tem o direito de usar tudo o que está ao seu dispor, inclusive aquilo que o mundo oferece, para perverter aquilo e usar em favor do evangelho. É muito difícil, você concorda comigo? É muito difícil rebater esse argumento. Você ouve uma pessoa e fala, puxa, essa pessoa está inflamada pelo poder do Espírito Santo, porque ela quer usar tudo o que está ao seu redor e ao seu meio para combater, né, o mundo, para, enfim, pregar a palavra de Deus. Mas a questão, e sempre tem uma questão, né? E a pergunta, e o que tem me incomodado, e o que me incomodou ouvindo sobre a armadura de Deus, nesse contexto em que eu estava fragilizado, de novo, né, precisando deixar tudo nas mãos de Deus, como se Ele precisasse que eu deixasse, né, já está nas mãos dEle, eu que preciso acreditar, e, né, enfim. Nesse contexto, eu me fiz essa pergunta. Será que por trás dessa declaração grandiloquente, né, de Deus é dono de tudo, então eu posso usar qualquer coisa para pregar o evangelho, será que a gente não esconde autossuficiência e incredulidade? Será que a gente considera a verdade do evangelho simples demais, que precise de um complemento, de uma lustrada, de uma entrega, de um unboxing mais interessante? Abra, meu irmão e minha irmã, sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler um trecho de 8 versículos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 17 a 25.
1 Coríntios, capítulo 1, versículos 17 a 25. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Aqui só um contexto antes da gente seguir, né? Paulo está dando uma bronca, né, na igreja de Corinto, porque ele ouviu que havia partidarismo dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, né? E aí ele disse, olha, ainda bem que eu não batizei muita gente aí. Aí ele indica 2 nomes e uma família, né? Eu batizei fulano, Beltrano e a família de não sei quem. Eu não sei, eu nem me lembro mais se eu batizei outra pessoa, mas ainda bem que não, porque senão a igreja ia se dividir entre aqueles que foram batizados por mim e que foram batizados por outros líderes. E aí ele segue, né, dizendo exatamente isso, que está aí no começo do versículo 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 1 a 5, vamos continuar lendo. Coríntios 2, 1 até 5. Paulo prossegue. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram na demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, a gente conhece esse trecho, a gente conhece alguns desses versículos de cor, né? Que a cruz é escândalo para o mundo, mas para quem crê é poder de Deus, que não é por palavra de sabedoria que Paulo pregou, mas pela demonstração do poder do Espírito. Quando a gente busca dourar a pílula, e aqui me incomoda outra questão que a gente como igreja tem sido tentado a se envolver, e esse ano é ano de eleição, então convém a gente pensar sobre isso com mais cuidado nesse ano. É que a gente, como cristão, deve estar não infiltrado no mundo para servi-lo, mas para dominá-lo. Que nós, como filhos e filhas de Cristo, somos co-herdeiros com Ele nas regiões celestiais, e entendemos que a sociedade deve refletir os valores cristãos. E lutamos por isso, retoricamente falando, né? E entendemos que a gente precisa ocupar os espaços de poder, para que então os cristãos, tendo espaços de influência e de poder, a sociedade possa refletir os valores do Evangelho. Isso deixa a missão da cruz, a missão do Evangelho, um tanto quanto antropocentrada, centrada no homem, vocês não acham?
Se eu preciso comprar uma rede de televisão para que exista uma rede de televisão gospel, para que eu proclame os valores de Cristo, se eu preciso ser prefeito, deputado, senador, presidente, vereador, para que a sociedade, para que eu possa influenciar a sociedade. Vejam aqui, meus irmãos, a Bíblia para todo gosto. Um irmão sincero de Cristo pode te dizer, mas a lâmpada tem que ficar em cima da mesa para iluminar a casa, e não escondida. Difícil argumentar, não é mesmo? Mas o que Paulo, a essência do Evangelho de Cristo que Paulo transmite aqui, em todas as suas cartas, mas especialmente nesses trechos que a gente leu, é que eu sou apenas um servo, uma testemunha de que Jesus Cristo existiu em carne, foi crucificado, morreu na cruz e voltou, porque eu o vi. Essa é a mensagem do Evangelho. Ponto final. Boa semana para todos, podemos voltar para as nossas casas. Vamos chamar o pastor para dar a bênção e ponto. Mas é isso que nós temos sido chamados para viver, para ser esta mensagem. Você tem convicção de que Jesus existiu em carne? Esse é o primeiro ponto. Porque João, na primeira carta de João, nas 3 cartas de João, mas especialmente na primeira, quando ele fala filhinhos meus, ele insiste para que a igreja não se engane e para que afaste as heresias de que Jesus era uma ideia e não uma pessoa, que era Cristo. Essa foi uma das heresias, e aqui é interessante a gente entender que as cartas, o Novo Testamento no geral, mas em especial as cartas de Paulo e as epístolas do João também, elas tinham um propósito muito claro de afastar heresias do meio do povo de Deus no primeiro século. Porque Jesus morreu, ressuscitou, e todo o mundo conhecido ficou sabendo dessa história. E quando alguma coisa viraliza, né, e hoje em dia muita coisa viraliza, normalmente coisa inútil, de 15 segundos viraliza, e em 2 semanas ninguém lembra mais, mas a história de um judeu que havia sacudido Jerusalém estava se espalhando, e convinha que os apóstolos que viveram com Jesus, aqueles que não foram morrendo pelo caminho, e foram vários, defendessem a igreja dessas heresias do primeiro século, que elas existem até hoje. Então, em primeiro lugar, você acredita que Jesus foi um cara? Um cara, uma pessoa. Ele morreu? Foi executado pelos romanos? E aí que está. Você acredita que ele não está morto? Você acredita, você está convencido de que é uma ideia que pode fazer sentido, ou você sabe que ele está vivo? Eu sei que ele está vivo, porque ele fala comigo. Morto não fala. Eu sei que ele está vivo. E é isso que o ID, aquele ID que a gente sempre acha que está incapacitado para fazer, e quando você pergunta nas igrejas, o que vocês precisam? De capacitação para pregar o evangelho. Querida e querido, contar o que você comeu no café da manhã hoje? Eu, para variar, não comi nada, tomei meu omeprazol em jejum, esqueci de comer, vim aqui e comi um pãozinho de queijo. Esse foi meu café da manhã. Eu tive alguma dificuldade para contar essa história para vocês? Eu preciso fazer faculdade para contar essa história para vocês? Ok, então vamos fazer outra pergunta. Como você recebeu Jesus? Você lembra do dia? É capaz de contar essa história para mim? No almoço, você vai almoçar, a pessoa que está do seu lado, você vai ser capaz de lembrar como é que foi que você recebeu o evangelho, quando você começou a crer e como foi a sua experiência de conversão? Não precisa de muito preparo. Aliás, preparo nenhum. Deus não tem levantado teólogos, Deus levanta testemunhas. Não quero dizer que não é bom estudar, mas isso é outra história. Estou falando com pessoas que sabem disso, né? Pessoas maduras. Então a gente não está pregando o total despreparo, até porque conhecer a palavra de Deus também é algo do evangelho, né? Mas, enfim, essas 2 passagens de Paulo nos provocam nesse sentido, porque Paulo, que era filósofo, que era romano, cidadão, mas também judeu, que foi criado aos pés de Gamaliel,
da grande escola, que era filho do cara que fundou a grande escola rabínica, creio eu que até os dias de hoje. Sábio, sabia falar várias línguas, conhecia a filosofia grega, conhecia a filosofia romana, era um alto judeu. Paulo era super preparado, né? Então você podia dizer, poxa, o Paulo sim é que tem todas as ferramentas para pregar o evangelho, eu não tenho. Mas o que Paulo diz aqui? Eu considero tudo isso lixo. O Paulo diz isso, eu considero isso tudo lixo. E eu não tenho medo da condenação que Roma pode me impor. Eu não estou nem aí. O que eu estou falando é de Jesus e esse crucificado. Eu vi Jesus, aquele a quem eu persegui, os seguidores que eu persegui de forma feroz, eu o vi. É isso que Paulo pregava. O Charles Spurgeon, ele tem uma frase que diz assim, eu prego o evangelho e não a respeito do evangelho. Outro exemplo de que as nossas ferramentas não são fundamentais, sequer necessárias, para que o evangelho seja pregado e conhecido. Em Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículos 6 a 9. Lá você e eu vamos ler um versículo também que é muito famoso, tem um monte de músicas. Zacarias, capítulo 4, 6 a 9. Qual é o contexto? Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para pregarem sobre a reconstrução do templo e sobre para influenciarem as lideranças para a volta do povo de Israel para o seu lugar depois de 70 anos de exílio. E havia quem tivesse esquecido de Deus, se esquecido de como adorar a Deus. E esses profetas foram inspirados por Deus para falarem às autoridades do povo, para que eles reconstruíssem o templo e se restabelecesse a comunhão daquele povo, do povo de Deus com ele, né? E de Deus com o povo. E aí em Zacarias 4, 6, 9, ele teve uma visão, na verdade uma sequência de sonhos. Numa delas, versículo 6, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas o acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Então ele diz que as montanhas, as dificuldades para o líder do povo Zorobabel seriam como uma planície, uma reta, fácil de ultrapassar, para que todos soubessem que o Senhor dos exércitos é quem estava dirigindo aqueles esforços. É importante a gente entender, e eu sempre tive, lendo apressadamente essa frase, nem por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, eu sempre pensei que força era sinônimo de a força. Ou seja, falta de liberdade para escolher. Nem por força, é assim, acredita em Jesus! Sabe, chacoalhar a pessoa. Crê, pagão! Tá. Achava que isso era força, a força, né? Nem por força, nem por poder, né? Que você não pode, em resumo, não pode obrigar os outros a acreditar em Jesus. E eu me conformava com essa interpretação desse trecho. Mas força é a força que eu faço para levantar esse potinho. Força é a agência. Força é a sua capacidade, o seu braço, o seu intelecto, o seu preparo, ou falta dele. Mas força é aquilo que você faz, que você age. No contexto, não é só obrigar as pessoas ou tirar a sua liberdade de decidir, mas é você fazer por conta própria, confiando nos seus próprios meios, nas suas próprias condições, na sua força.
É por isso que hoje a gente tem tantas ferramentas de força. E eu citei algumas aqui, o Jardim do Poder, a televisão de Jesus, né? O investimento sagrado, enfim. Jesus não precisou do que a sociedade dele tinha de melhor e mais eficiente. Você chegou a considerar isso? Porque a gente pensa que o primeiro século era a idade da pedra. A gente tem, às vezes, alguma dificuldade de abstrair, de se colocar naquela situação, porque a gente acha que hoje a gente tem tudo e fora disso não é possível viver. Mas se a gente voltar para a idade dos nossos avós, para a virada do século XIX para o XX, ou os nossos bisavós, né, de 1800 e lá para 1900, tinha casa que não tinha luz elétrica, a maioria das casas não tinham, eram lâmpadas, as pessoas viviam, se vestiam, né, tinham seus interesses, a sua política, a sua sociedade. E se a gente voltar lá para Roma, então, finalmente, havia tecnologia própria, que pode até nos impressionar, porque a gente tem essa... E aí a gente fica até hoje tentado a acreditar que foram os ETs que construíram as pirâmides de Gizé, lá no Egito, porque fala assim, não é possível. Um bando de pé rapado não ia botar uma pedra de tantas toneladas uma em cima da outra. Hoje precisa de uma grua, de um guindaste. Oi, quem disse que os egípcios não tinham matemática para fazer uma grua ou um guindaste com o que tinham lá à disposição? Ou rolando as pedras do rio com um toco de madeira. Enfim, mas eu não vou entrar no mérito. O fato é, Jesus também, a seu modo, tinha como ter utilizado ferramentas, estratégias e meios daquele mundo onde ele esteve inserido para cumprir a sua missão. Mas ele confiou única e exclusivamente no poder e na vontade de Deus. E ele pregou o evangelho de forma simples. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. João Batista fez essa pregação, né, preparando o caminho para Cristo, e essa foi a mensagem de Cristo. O que perseguia Jesus eram os sinais, os milagres, as maravilhas e a sua mensagem. E nada mais. E nada mais. E ele mesmo nos garantiu a capacitação necessária para fazer isso. Lembra lá de Lucas 10:19? Vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Garantia de Jesus. Vocês vão fazer coisas que eu fiz. Jesus diz, literalmente, vão fazer coisas até maiores do que aquelas que eu fiz, pelo poder do Espírito Santo. E mal nenhum vai lhes atingir. Jesus não disse, espera inventar a televisão, que aí sim vai ter canal gospel e meu evangelho vai bombar. Espera você ter um pouco mais de dinheiro, aí você vai poder ser um doador generoso. Espera a sua saúde melhorar, aí sim você vai poder ser uma pessoa fervorosa em oração. Espera mais um pouco, a Igreja da Liberdade está pequena, espera ela crescer, aí sim vocês vão poder fazer. Enquanto a gente espera o momento de fazer, o mundo jaz no maligno, Jesus vai voltar e nós estamos perdendo tempo. Poder, então nem por força nem por poder. Então, né, por força, ok. E poder? Jesus sabia que a estratégia do Pai nunca foi conquistar o coração do homem à força. Porque se era para ser assim, ele teria feito isso no Éden. Opa, Adão, pecou? Vem cá, tapinha na bunda. Desculpa, acho que não pode falar enfim, perdão, pastores. Né? Deu uma repreensão, uma reprimenda no Adão, vai voltar a fazer o que é certo. Vai me amar sim, eu mereço. Engole choro. Né? Deus pode ou não pode fazer isso? Tem o direito de fazer isso ou não tem? Tem. Ele fez? Não. A escolha de Deus, desde o princípio, foi amar de verdade o homem. E o amor de verdade pressupõe liberdade. Vou repetir. Um amor verdadeiro pressupõe liberdade. Você se é forçado a gostar de alguma coisa, isso não é amor de verdade. E uma das acusações do diabo perante Jó, lembra disso? O amor dele é interesseiro, porque o Senhor dá de tudo para ele.
Ele te ama porque o Senhor dá tudo. Tira as coisas dele para ver se ele te ama. Não foi? A aposta? Pois é. E estava em jogo a natureza da nossa relação com Deus. A natureza da relação que Deus quer ter com o seu povo. Dominar esse mundo nunca foi a intenção de Deus. Como assim? Mas Deus é o Criador. Nossa missão é essa, é fazer com que Deus domine o mundo. Não. Não. A missão da igreja é fazer com que o mundo busque o seu Criador. Se submeta e se reconcilie com o seu Criador. E viva conforme o coração daquele que nos criou. Esse é o interesse de Deus. Não é dominar sobre o mundo. Deus não precisa disso. Se ele quisesse fazer, ele não estaria perdendo tempo. Ele já teria feito. E é por isso mesmo que Jesus, inclusive, meus irmãos, foi tão mal interpretado. Lembra disso? Os discípulos entendiam que o reino de Jesus era lá. Nós estamos do lado do futuro rei de Israel. É maltrapilho, não tem onde dormir, mas eu acredito. E acreditavam que a grande fé deles era que uma pessoa ninguém, que um Zé Ninguém, se tornaria rei de Israel. E para um menino de 15 anos, 16, 17, que era a idade dos discípulos naquela ocasião, 18, era ótimo, já se achavam diferenciados dos outros por terem essa fé. A ponto da mãe de um deles falar assim, olha senhor, quando o senhor estiver lá, né, quando o senhor subir a rampa do Palácio do Planalto, leva o menininho para ser ministro da Fazenda, leva o outro ministro lá para o ministério para o Itamaraty, porque Jesus frustrou essas pessoas. E soltaram Barrabás no lugar dele, que era um cara acusado de sedição, né? Um roubador, um cara que estava, enfim, que enfrentava o domínio romano. Enfim, a Igreja de Cristo, desde os anos 70, mais ou menos, tem convivido com o que a gente convencionou chamar de teologia do domínio, ou dominionismo. Já ouviu falar? Mas com certeza você já ouviu um irmãozinho ou uma irmãzinha falar dessa teologia com você. É uma ideia que nasceu nos Estados Unidos, mas foi logo exportada para o mundo todo e encontrou bastante receptividade aqui no Brasil, especialmente de alguns, inicial e especialmente de alguns grupos neopentecostais, mas hoje está espalhada por várias igrejas, que a ideia eu vou ler aqui segundo o Wikipedia, tá? Abre aspas, é um conjunto de ideologias políticas que buscam submeter a vida pública ao domínio religioso dos cristãos. E da interpretação que estes fazem da lei bíblica. Alguns de seus defensores, para vocês terem uma ideia, declaram abertamente não acreditar em liberdade ou neutralidade religiosa, admitindo abertamente que o objetivo final de negar a liberdade religiosa dos inimigos de Deus. Abertamente, dizendo assim, não, se a fé não é em Cristo, não pode ter. Crendo de forma mais ou menos sincera, né? Aí depende de cada indivíduo, mas crendo de que essa é a vontade de Deus, esmagar os seus inimigos. E se você ler a Bíblia, você vai ler que Deus esmaga os seus inimigos. Então você tem que ter muito cuidado para interpretar corretamente, porque Bíblia, trechos isolados para suportar ideias equivocadas, tem de monte, né? Agora, Deus precisa mesmo desse tipo de discípulo, do discípulo que foi obrigado pelos cristãos a seguir Jesus? Do discípulo que não tem liberdade, inclusive para dizer não? Deus precisa mesmo do discípulo que foi criado numa igreja que pegou a emoção dele, que domingo atrás de domingo apela para a emoção, para o sentimento? Deus precisa mesmo de discípulos, ou Ele quer formar discípulos que são maniqueístas, cuja cabeça funciona na base do se está na igreja é bom, não importa o quê, se está fora da igreja é mal, não importa o quê? João 18:36, o Evangelho de João. Respondeu Jesus, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus falando isso perante Pôncio Pilatos.
Esse ano nós vamos ver muitos candidatos cristãos. Todo mundo é crente, está na moda hoje em dia. Todo mundo. A gente vai ver político que não entra numa igreja todo domingo visitando um monte de igreja. A gente vai ver deputado dizendo vote em mim porque eu sou a favor da sua família. Você vai ver vote em mim porque eu sou contra as chacotas que fazem dos cristãos, né? O diabo não é inimigo de Deus. Não é. Deus não tem inimigo. Que ninguém é par de Deus. Deus não tem um polo negativo de igual poder e influência. Deus é Deus, ponto. O diabo é inimigo da igreja. O diabo é seu inimigo, meu inimigo. E o que eu quero dizer com isso? É que Deus conta com o poder dele em nós para que o mundo seja influenciado, para que o mundo se volte para o Criador e se reconcilie através de Cristo. Ele não precisa de ferramentas, ele tem todas. Ele precisa de pessoas sinceras, de coração quebrantado, obedientes, que estejam dispostas a falar para o próximo a sua experiência de conversão. Porque elas acreditam que Jesus está vivo. E qual é a diferença que Jesus faz na vida delas. É isso aí. Para terminar, irmãos, eu quero ler 3 versículos. O primeiro está em 1 Coríntios 4:20. 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Efésios 6:12. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você acha que número de membros, música bonita, preparo teológico, televisão de Jesus, jatinho do poder, deputado federal, presidente cristão, faz alguma diferença na luta contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso? Não são ferramentas do mundo que lutam na esfera sobrenatural. São as ferramentas de Cristo. São as ferramentas do Espírito. É o Espírito Santo que nos dá capacidade para lutar no mundo sobrenatural. Contra os principados e as potestades. Contra os dominadores desse mundo. Nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra a escola de samba que ridiculariza cristão. Não é essa a nossa briga. Ainda mais quando a escola de samba critica coisas que de fato a gente faz de errado. Aí dá mais vergonha ainda. Quando a sátira tem um fundinho de verdade. Nossa luta não é contra pessoas. É contra o diabo. Amém? E nós não vamos vencer o diabo com armas terrenas, mas sim com armas espirituais. Ezequiel 11, 19 e 20. Livro do profeta Ezequiel 11, 19 e 20. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei o seu Deus. Essa é a vontade de Deus em Cristo, para você, minha irmã, meu irmão, e para mim. Que nós sejamos o povo dele e ele seja o nosso Deus. E isso não se dará com nenhuma das capacidades e do controle que você acha que tem sobre as coisas, mas no poder do Espírito Santo. No momento em que a igreja utilizar as armas do mundo para conquistar o mundo, é o exato instante em que nós teremos sido derrotados pelo diabo. Que a gente tenha essa consciência muito bem formada, para que a gente dependa daquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Sempre, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós entregamos essa porção da Tua Palavra, entregamos os nossos corações, Pai, para que a Tua Palavra penetre, Senhor, nos nossos corações e separe as nossas intenções, nos dê discernimento sobre os nossos pensamentos e vontades,
e nos permita, Senhor, entregar o controle de todas as coisas nas Tuas mãos, para que o Senhor possa, Senhor, renovar a nossa vida. Nós queremos tomar a ceia com essa fé, de que é só pelo Senhor, só a comunhão do Cristo ressurreto entre nós e no nosso coração é que nós podemos, Senhor, seguir uma vida digna do Teu nome. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.